Boa tarde. Hoje cabe-me a mim fazer uma recensão de livros através deste exercício oral, que é uma forma um pouco diferente de apresentar livros, e eu escolhi precisamente dois livros para esta primeira parte da minha intervenção, dois livros do universo da curadoria e da museologia. O primeiro livro é um livro que saiu em 2018, é um livro que é editado e coordenado por Maura Riley e que se intitula Curatorial Activism Towards an Ethics of Curating. Não é a primeira vez nós sabemos que a ética e a estética se encontram, mas o ativismo curatorial é de facto uma área que propõe a interseção destes dois domínios, particularmente naquilo que é a abordagem das causas que devem ser mobilizadoras de toda a sociedade. A autora é doutorada em História da Arte, é curadora e ensaísta e teve um cargo muito relevante que está, aliás, relacionado com algumas das exposições que ela aborda neste livro e que ela foi a primeira curadora do Elizabeth Center for Feminist Art do Brooklyn Museum, que é uma das primeiras instituições do domínio da museologia a trabalhar com uma dedicação quase exclusiva às questões feministas. O livro tem a vantagem de ter um prefácio de uma artista, ativista, ensaísta norte-americana, que é a Lucy Lippard, uma figura muitíssimo conhecida do meio cultural, com uma experiência vastíssima que está ligada a tudo o que foi a reconfiguração da prática artística dos anos 60 até aos nossos dias. Ela tem acompanhado com um sentido muito crítico tudo aquilo que se tem passado e tem contribuído também para essa prática. E o prefácio de Lucy Lippard é muito interessante porque ela situa o ativismo curatorial no campo da crítica institucional, isto é, o fim último do ativismo curatorial seria alterar a ação e o posicionamento das instituições no campo artístico. Portanto, é uma caução muito relevante que o livro tem ao ter esta abertura assinada pela Lucy Lippard. O que é que constitui este livro? Fundamentalmente um conjunto de recensões críticas de grandes exposições que ocorreram entre os anos 70 e 2015, aliás o livro tem logo no seu início, nesta guarda, tem precisamente uma cronologia destas exposições, em que se encontram, por exemplo, a Bienal de Veneza de 2005, ou estava aqui a procurar, há uma documenta, ou a de 2015 também, e há, por exemplo, uma documenta de Kassel que também está aqui contemplada, ou seja, é na verdade um conjunto de recensões críticas de grandes exposições, de grandes instituições e esta é uma limitação do livro que me parece importante, apenas do mundo ocidental. Portanto, o trabalho da Maura Riley foi pesquisar aquilo que entre a década de 70 e a atualidade podia configurar ativismo curatorial e que ocorreu fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos da América. Portanto, é um livro que de facto percorre os grandes circuitos da cultura, eu até diria quase também da economia da cultura, e não se preocupa em perceber, digamos, se este ativismo curatorial se está a insinuar em circuitos mais periféricos, em pequenas instituições e até já no trabalho de curadores que não têm o nome dos curadores, nem a visibilidade dos grandes curadores destas exposições. Portanto, digamos que este livro está nitidamente a pedir uma nova pesquisa que aborde precisamente esse universo de menor visibilidade e de menor impacto e que não seja só, praticamente como aqui acontece, o mundo das exposições quase blockbuster. Desta forma, eu diria que é um livro muito interessante porque nos permite perceber quais são as causas que têm movido grandes curadores internacionais, mas simultaneamente não deixa de ser um livro sensação, não é? Aquilo, enfim, um livro que vai vender aquilo que já fez caminho e portanto, nesse sentido eu penso que é um pouco limitado. O que é que está em causa nestas grandes exposições? Fundamentalmente duas áreas temáticas. Eu diria uma primeira que tem a ver com a identidade da pessoa, com a identidade de cada um, e portanto um conjunto de exposições
muito focadas nas questões de género, da sexualidade, da identidade pessoal, não tanto da identidade comunitária. E depois um segundo campo mais político, não é que este primeiro não seja um campo político, em que há um conjunto de ações associadas à supremacia branca e ocidental. Portanto, diria que a escolha de Maura Riley incide em algumas polémicas, controvérsias e questões que são endémicas no mundo artístico, de facto. Uma interrogação que perpassa o livro e que me parece que é importante é perceber se a representatividade identitária no campo curatorial está de facto a ser um contributo, um instrumento para a renovação de mentalidades, como se pretende que seja, porque é isso que está em causa no ativismo curatorial, é de facto contribuir para mudar o mundo, para transformar mentalidades, atitudes, comportamentos, ou pelo contrário se está a gerar novos estereótipos e novos preconceitos, porque aquilo a que assistimos com muita frequência nestas grandes exposições é que para cumprir cotas de representação, para corresponder ao politicamente correto, os artistas são escolhidos pelo seu caráter exótico, digamos assim. Portanto, pela cor da pele, pela etnia, pela orientação sexual e, portanto, está tudo cumprido, não é? E por isso a presença deles acaba por ser extremamente instrumentalizada. Naturalmente, nem a Lucy Lippard, que faz a abertura, nem Maura Riley, que escolheu estas exposições, têm uma visão negativa deste assunto. Consideram que é a única forma de combater a falta de representatividade identitária, política, de sensibilidades, etc., combatê-la no mundo das grandes exposições temporárias. É a única forma de o fazer. E a autora termina com uma espécie de manifesto, o último capítulo chama-se Call to Arms, portanto é de facto uma tentativa de mobilizar a comunidade artística e cultural para este combate a essa falta de representatividade. Bom, o segundo livro que vos trouxe era Museum Activism, é um livro com um caráter diferente, embora tenha exatamente o mesmo pressuposto e o mesmo princípio, isto é necessário que os museus se movam, se mobilizem, operem em função de pressupostos e de princípios éticos. Esta é a base. O livro é organizado por dois autores, que são dois professores, Robert James e Richard Sandel, são dois professores da Universidade de Leicester, que é uma universidade com uma larga tradição no campo dos estudos museológicos e tem o contributo de 53 autores. Portanto, isto por um lado mostra-nos já a grande representatividade deste livro também. São 53 autores do meio académico, profissionais de museus, curadores, educadores, gestores e consultores do setor cultural e artistas. Portanto, a ideia é de facto transformar os museus em instituições para mudar o mundo. Na verdade, em vez de encarar os museus como colecionadores de objetos, é encarar os museus como colecionadores de problemas, de questões, de debates que sejam pertinentes e atuais. O que é muito curioso neste livro, e aí ele é muito diferente do Curatorial Activism, o que é aqui muito diferente é que ele abrange diversíssimos países, experiências muito diferentes que ocorreram em países como o Brasil, Zimbábue, China, Colômbia, Inglaterra, Estados Unidos da América e muitos outros, mas por aqui conseguimos ver o universo e o horizonte que aqui é abrangido e ao mesmo tempo os temas são também bastante mais diversos do que os das grandes exposições temporárias que o outro livro fala. Dentro desses temas há, por exemplo, o tema das migrações, refugiados, colonização, descolonização, justiça, feminismo, ambiente e biodiversidade, a deficiência, a intolerância e os direitos humanos e um tema muitíssimo importante, a questão dos patrocínios e do mecenato dos museus versus questões éticas, porque é muito complexo, como nós sabemos, dormir com o inimigo. E grande parte destas ações com caráter ativista muitas vezes vão parar em instituições que são patrocinadas e apoiadas, fortemente apoiadas do ponto de vista financeiro, por empresas e organismos que
do ponto de vista ético deixou muito a desejar. Portanto, esta temática também é uma temática que está na ordem do dia. O livro organiza-se em 3 partes, a primeira parte alimentar o ativismo, a segunda parte praticar o ativismo e a terceira avaliar o ativismo. Portanto, na verdade, desde propostas e desafios, até casos e exemplos concretos daquilo que está em marcha, até refletir sobre o que foi feito e digamos, os riscos que os museus correm, porque também é uma coisa que está em cima da mesa, na agenda dos nossos dias, é avaliar até que ponto os museus se podem envolver nestas causas, correndo o risco de perder grande parte daquilo que é o seu apoio financeiro, do ponto de vista privado, essencialmente. Portanto, o livro está dividido nestas 3 partes e é muito interessante. Uma última questão que eu gostava aqui de referir era o facto de nós percebermos neste contexto da museologia que o ambiente e a biodiversidade não são um tema tratado nos museus de ciência, tal como as migrações não são apenas um tema tratado nos museus de história. Aquilo que é interessante é vermos as diversas tipologias de museus a abordarem todo o tipo de assuntos. E isso é muito curioso. Portanto, esta prática ativista, esta defesa de grandes causas é transversal e coloca os museus, muitas vezes, coloca-os a abordar temáticas que não são aquelas que estão na sua primeira missão, não é? E isso é que é de facto interessante de assistirmos aqui. Devo dizer que é um livro também onde há algumas referências a casos portugueses e isso não deixa de ser curioso. E finalmente eu trazia dois livros de artistas que constituem na verdade projetos artísticos seus, muito diferentes uns dos outros, mas que se relacionam com este ativismo curatorial e museológico. O primeiro livro é um livro verdadeiramente uma arma de arremesso, é um livro, uma compilação da artista norte-americana, artista e ativista, e ensaísta também, e professora também, Andrea Fraser, intitulado 2016 in Museums, Money and Politics. Este livro, que é um livro gigante, muito maçudo, todo ele composto por listas e listas e listas e quadros e quadros e quadros, com umas centenas largas de páginas. É um livro em que Andrea Fraser decidiu tomar uma posição. Ela de facto estudou, fez um inquérito à interseção entre as eleições americanas de 2016 e as instituições não lucrativas do campo artístico. O que me interessou ver? Interessou-lhe perceber quem é que contribuía para as campanhas, para que campanha e que lugar esses contribuintes ocupavam nos conselhos de administração e nas estruturas de caráter museológico. Estudou apenas 128 instituições norte-americanas, que são de facto as que têm um orçamento, e foi a escolha que ela fez, superior a 2,5 milhões de dólares, um orçamento anual superior a este valor. Aquilo que ela procura mostrar, e neste sentido o trabalho, nós podemos imaginar que ela tivesse feito apenas uma amostra e, portanto, em vez de estudar estas 128 instituições, podia ter encontrado uma amostra suficientemente representativa, mas aqui neste projeto, de facto, a densidade, a quantidade, a extensão desta informação é muito importante para provar aquilo que ela quer provar, que é a existência de uma enorme promiscuidade entre o mecenato cultural, a finança e a política. Na verdade, ela pretende denunciar aquilo que considera ser uma filantropia que é cúmplice da plutocracia. E isto é interessante porque, como vos disse há pouco, o livro sobre a curadoria, sobre o ativismo museológico, esse livro de facto estudava este tópico, porque é uma questão muito pertinente e muito atual, e Andrea Fraser não só decidiu estudá-lo, decidiu fazer desse inquérito e dos resultados estatísticos a que chegou um projeto artístico que tem a forma que se materializou neste enorme livro. Penso que de facto, como volto a dizer, eu penso que não é, isto podia ter ficado acessível numa plataforma online, toda esta informação, mas o facto de ela se materializar neste livro tem um papel muito importante para
para percebermos do ponto de vista concreto e objetivo a extensão desta grande promiscuidade. Finalmente, o último livro é um livro completamente diferente deste, é um livro delicado, pequeno, leve, com um cuidado gráfico muitíssimo evidente, e é um livro de uma ativista e artista também inglesa chamada Sarah Corbett, que tem uma introdução, uma pequena introdução biográfica que nos vai dizer, que nos vai contando como é que ela se tornou ativista, dizendo que é ativista desde os 3 anos, porque os seus pais também já eram ativistas, e a Sarah Corbett a certa altura diz que se cansou das manifestações e das ações de rua, muitas vezes marcadas pela violência, e descobriu que aquele mundo dos lavores, o mundo do bordado, que está associado habitualmente a uma formação de género, ou uma formação feminina, ela descobriu que podia transformar o bordado e essa prática feminina numa prática feminista e numa prática ativista. E, portanto, aquilo que ela pretende é tornar-nos a todos em ativistas a partir da utilização do artesanato, particularmente do bordado, How to be a Craftivist, The Art of Gentle Protest. Portanto, é uma arte de protesto gentil e é uma arte de protesto delicado. É um livro bem disposto, bem humorado, muitíssimo irónico, que mostra como grupos de pessoas, pequenas comunidades, voluntários se têm organizado para debaterem as mais diversas questões, que são habitualmente questões políticas e identitárias, territoriais também, e mostrar como podem utilizar o bordado. Uma das imagens do livro é uma imagem de uma grande atualidade, porque de facto apresenta-nos uma máscara bordada com uma mensagem. Portanto, a ideia aqui é que, de facto, o ativismo, a causa, se materializa nestas mensagens bordadas que depois assumem todo o tipo de utilidade que possamos imaginar. Portanto, 2 livros, um já de 2000, um publicado em 2018 e o outro publicado em 2017, que nos mostram como, de facto, o ativismo e o cruzamento das questões éticas com as questões estéticas e artísticas está a proliferar em todos os domínios. Muito obrigada.